Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Eu quero ler com vocês hoje a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Com esse versículo, eu quero fazer uma pergunta que eu espero que através dessa mensagem nós consigamos, até o final dela, responder para nós mesmos. E a pergunta é: qual tem sido a intensidade do nosso desejo pela palavra de Deus? Qual tem sido a intensidade do nosso desejo pela palavra de Deus? Como nós temos desejado a palavra de Deus? Essa palavra tem sido importante em nossa vida, tá? Então nós vamos ver aqui que Pedro, ele utiliza a metáfora do leite de uma forma diferente que é apresentada para nós na carta de Paulo aos Coríntios, a 1 Coríntios, e na epístola aos Hebreus. Nesses dois lugares ali, o apóstolo e o autor da carta aos Hebreus, eles dão a entender que os crentes eles estão vivendo ainda numa infância espiritual, se alimentando de leite, e ele queria poder dar um banquete mais sólido para ele, carne, alimentos mais sólidos, mas ainda eles estão no leite, eles estão no começo ali, numa alimentação inicial de bebê, uma alimentação infantil. E não é essa conotação que Pedro está trazendo para nós aqui nesse versículo bíblico. Pedro aqui, ele vai entrar na questão de que nós precisamos de ser alimentados com leite para ter um crescimento espiritual. Então ele se refere ao início de uma vida cristã, ainda que Paulo depois e o autor da carta aos Hebreus, eles vão se referir à importância de passar do leite para alimento sólido. O leite aqui é a coisa mais importante. Ele começa dizendo, né? Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Novamente nascidos aqui, num primeiro momento, vai fazer alusão ao novo nascimento e à bebês. É isso que ele quer dizer para nós. Toda criança, todo menino, toda menina, quando são garotos, o sonho de uma criança é crescer. Eles não veem a hora de ficar grandes, assim como seu irmão, né, o seu irmão mais velho, seus pais, os seus professores. A criança almeja o crescimento. Não é natural na nossa vida física uma pessoa não crescer. O crescimento faz parte da vida. Uma pessoa, quando ela não cresce também de uma forma, quando ela não cresce na vida, quando ela não cresce na profissão, a pessoa ela se sente frustrada, ela se sente parada no tempo. Então, tudo na vida caminha para um crescimento. Qualquer planta que nós semeamos ali a semente dela, a tendência é haver um crescimento inicial antes de dar fruto. Então aqui ele começa, Pedro, ele vai mostrar para nós uma questão primordial na vida cristã, o crescimento espiritual. Ele vai falar sobre essas coisas, né? Então, da mesma forma que uma criança pequena, um menino, uma menina, eles não veem a hora de se tornar adultos enfim, eles acreditam que isso será o melhor dos mundos, eles vão poder dirigir, eles vão ter responsabilidades, né? Eles vão ter coisas que os adultos fazem e as crianças não fazem. Dessa mesma forma, a pessoa, o cristão que se converteu, a pessoa verdadeiramente convertida, ela vai ter o desejo de crescer espiritualmente. Ninguém que abraça o evangelho, ninguém que começa uma caminhada com Deus, se verdadeiramente houve uma conversão, a pessoa vai querer ficar parada. Então, quando nós vemos alguém que não quer crescer espiritualmente, que não se aplica a crescer espiritualmente, não tem desejo desse crescimento, provavelmente essa pessoa ela não teve ainda um encontro com Deus, ela ainda não foi tocada pelo poder do Evangelho, né? O Espírito Santo ainda não tem agido na vida dela. É uma pessoa ainda que precisa ter um encontro com Deus, ela precisa conhecer o Senhor, porque é natural, nós queremos crescer. Então, por isso que Pedro ele começa falando, desejai, tem que haver um desejo. E quando nós vamos ver que o crescimento espiritual é marcado inicialmente por um desejo intenso de se deleitar na palavra de Deus,
É isso que nós vamos ver. Pedro vai se referir ao leite, e esse leite nós vamos ver que é a palavra de Deus. Tem que ter um desejo. E desejar não é meramente nós querermos. Não é uma questão só, eu quero crescer espiritualmente. Muitas pessoas quando falam, eu quero, eu gostaria, mas elas acabam não fazendo nada. Quem deseja, ela vai para cima. Quem deseja, se aplica. Quem deseja, busca. Quem deseja, vai atrás. Né? A pessoa que deseja de verdade, ela vai fazer o que for possível e às vezes o impossível para obter aquilo. Então, por isso que Pedro começa falando, desejai afetuosamente. Esse afetuosamente é um desejo ardente, é um desejo intenso, um desejo de buscar como algo primordial para sua vida. Aí vem a palavra afetuosamente como algo do coração, desejar de coração, desejar com profundidade. Nós vamos perceber que o crente, o cristão verdadeiro, aquele que foi salvo, que foi transformado pela palavra de Deus, essa pessoa ela vai ter um desejo ardente de querer crescer. Esse desejo vai aparecer no coração do cristão verdadeiro, né? Então nós podemos até ter como um sinal de alerta quando uma pessoa não tem desejo de crescimento. Isso é um sinal de alerta. Se você não tem um desejo de crescimento, se eu não tenho um desejo de crescimento, né? Para mim falar, não, tá bom assim, eu não preciso aprender mais, eu não quero saber mais, eu não quero crescer espiritualmente, isso é um sinal de morte espiritual, é um sinal que nós não nascemos de novo. Porque o bebê, quando ele nasce de novo, e nós vamos ver falar sobre isso daqui, né? Ele continua falando, desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos, como bebês. Ele vai falar a questão do bebê. O bebê, um bebê saudável, na hora de mamar, ele quer mamar, parece que o mundo vai acabar, ele quer mamar tudo e um pouco mais. Ele está toda hora chorando, buscando mais alimento. Perdão. Ele quer toda hora estar mamando, ele quer a presença da mãe, mas ele quer principalmente o alimento. Os bebês, praticamente, eles vivem só para mamar, eles querem mamar, eles estão o tempo todo buscando o leitinho ali da mamãe ou da mamadeira, enfim, é o que eles mais buscam, é o que eles mais querem. Então nós temos que entender que Pedro está dizendo para nós que nós temos que ter um desejo ardente, como se fôssemos um bebê, ou como nós se utiliza muito, né, a expressão um bezerro desmamado. O bezerro desmamado é o bezerrinho lá, o filhote da vaca lá, o boizinho, né, criança, ele quer mamar, e ele desmamado, ele fica ali gritando, ele fica esperneando, ele quer de todo jeito, há um desespero pelo alimento. Pedro está falando, você tem que ter esse desespero, eu tenho que ter esse desespero. Nós como cristãos, nós temos que desejar afetuosamente como bebês, com uma fome desenfreada, com algo que seja quase impossível de controlar. E ele fala como meninos, crianças, bebês. Ele usa o termo novamente, aqui ele fala como meninos novamente nascidos, recém-nascidos, como bebês, né? O bebê chora muito porque quer mamar, o bebê busca, parece que ele só vive em função de mamar, de beber. Mas nós vamos ver também esse novamente nascidos. Pedro está fazendo alusão a algo que Jesus diz, né? Jesus, uma vez ele se encontra com Nicodemos e ele fala que se uma pessoa não nascer de novo, ela não pode entrar no reino dos céus, ela não pode ver o reino dos céus. Então ele fala no final, por isso eu vos digo, é necessário nascer de novo, tem que ter um novo nascimento. Ele ainda fala, puxa, mas eu sendo velho, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe. Nicodemos fala para Jesus, né? Ele fala, eu vou nascer de novo. Jesus está falando, não, é um nascimento diferente, é um nascimento espiritual, é um nascimento onde nós nos despojamos da velha vida. Eu deixo de ter como princípios ou como sabedoria as coisas que eu sabia antigamente e eu começo uma vida nova. Como um menino nascido de novo, eu entendo que eu não sei nada, eu entendo que espiritualmente eu preciso de Jesus, eu preciso da direção do Espírito Santo, eu preciso da presença de Deus, eu vou ter que aprender tudo de novo, eu vou ter que começar desde o princípio, né? E Jesus ele deixa isso bem claro lá com Nicodemos. Então ele fala, desejai afetuosamente, tem que haver um desejo, tem que ter uma busca incessante, uma busca quase que incurável, como meninos novamente nascidos, como um bebê, mas como uma pessoa que não é um bebezinho, uma criança que não consegue raciocinar, não, é um bebê, mas é um menino que nasceu de novo, é um adulto, agora com o coração e com uma mente de uma criança que nasceu de novo, que há de novo a pureza, há um entendimento que nós não sabemos nada e nós temos que desejar afetuosamente esse leite. Ele fala o leite racional. Esse leite racional nós podemos entender como leite espiritual, como a palavra de Deus, né? A palavra
aqui de racional que ele usa é a palavra em grego, que é a palavra lógica, né? A palavra lógica é a palavra racional, é a palavra que traz o sentido de razão, de lógica, é aquilo que existe uma coerência, que existe um fundamento, algo que é procedente, que há inteligência ou que há interpretação da palavra, daquilo que está escrito, ou de algo que é objetivo, consistente, algo coeso, algo legítimo. É isso que significa essa palavra do leite racional. Então ele está falando o seguinte, é um leite, só que ele não está falando de um leite que se bebe, ele está falando de um leite que age na mente, um leite que age na razão. E esse leite que age na razão é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos desafia, a palavra de Deus, ela nos instrui, a palavra de Deus nos traz conhecimento, a palavra de Deus, ela vem mudar as nossas convicções, ela vem mudar o nosso caráter, e é algo racional, é um leite racional, é uma metáfora, é um leite que atua na mente, atua na razão, atua na palavra. Ele usa, né, o leite racional, e ele completa, inclusive, não falsificado. Nós vamos obter esse leite racional, essa razão, que é algo que se obtém através do raciocínio. Paulo vai falar, inclusive, da renovação da vossa mente. Ele fala da renovação, da metamorfose que acontece no ser, no intelecto da pessoa. Nós recebemos a palavra de Deus de maneira intelectual, nós ouvimos intelectualmente, nós a interpretamos intelectualmente, e essa palavra, ela tem que produzir um resultado espiritual no nosso coração. O Espírito Santo age através da transmissão da palavra de Deus, através da pregação da palavra de Deus, e embutido naquilo que é inteligível, que é intelectual, embutido nisso vem a unção do Espírito Santo e traz uma transformação espiritual. Então a palavra de Deus, quando ela é pregada carregada com a unção do Espírito que traz o convencimento e a conversão. Mas isso é chamado de leite racional. O cristão que nasceu de novo, quem se converteu e inicia a fé, ele quer buscar esse leite, ele quer buscar algo que traga a nova razão para ele. Eu começo a entender que eu não sabia nada antes de ter um encontro com Cristo. E tudo que eu tinha, como Paulo disse, tudo que eu tinha, por mais valioso que fosse, foi considerado como esterco, como lixo, como dejeto, como aquilo que não se aproveita quando eu estou purificando ouro. É coisa que é dispensável, é descartável, é uma coisa até maligna. Então eu tenho que começar tudo do zero, eu tenho que começar a beber o leitinho, um leite racional, quer dizer, vai agir na minha mente, né? Para ninguém interpretar que talvez Pedro esteja se referindo a beber leite literalmente. Não, Pedro estava fazendo uma metáfora e falando que tem que agir no intelecto, tem que alimentar na nossa mente, né? E aí ele fala, e não falsificado. Eu não sei se naquela época, se ele está falando de leite não falsificado, ele está utilizando uma metáfora. Eu acredito que naquela época já tinha pessoas, a Bíblia fala sobre a balança enganosa, pessoas que enganavam no comércio usando balanças enganosas para roubar no peso, como hoje em postos de gasolina as pessoas adulteram combustível, e no próprio leite hoje nós sabemos que há adulteração, né? Quando eles não colocam água para diluir o leite e fazer mais volume, ou quando eles não colocam gordura vegetal para aumentar a taxa de gordura do leite e parecer que é um leite genuinamente com mais gordura, mas na realidade é gordura vegetal. Isso quando eles não colocam formol, ou quando não coloca água sanitária, ou não coloca lá soda cáustica, enfim, e outros elementos que eles colocam para falsificar o leite. Eu não sei como era na época, mas provavelmente eles falsificavam o leite, eles misturavam alguma coisa para render mais, para dar mais lucro, né? E já existiam essas coisas naquela época. Desde que o homem caiu, a corrupção existe no mundo e sempre haverá pessoas, enquanto Jesus não vier para instituir o seu reino aqui na terra, sempre haverá pessoas fraudando, aplicando fraudes. E aqui Pedro está falando, olha, o leite racional não falsificado. Como ele está falando da palavra de Deus, ele está falando do estudo daquilo que é a palavra de Deus, ele está falando, não pode ser falsificado. A palavra de Deus, ela tem que ser estudada, ela tem que ser pregada de forma verdadeira, sem heresia, sem doutrinas de homens, né? Sem tradições religiosas, ela tem que ser apresentada da forma real, como a própria Bíblia nos ensina, comparando verdades espirituais com verdades espirituais. Eu tenho que olhar para a Escritura e analisar o que a Escritura diz, esquecendo que as pessoas dizem que é a verdadeira forma religiosa de se viver, né? Se alguém afirma alguma coisa, eu tenho que agir como os crentes lá da cidade de Bereia, que foram destacados ali quando Lucas
escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala que os bereanos, né, os irmãos da cidade de Beré, eles foram mais nobres que os demais, porque tudo que era pregado, eles iam na escritura, lá tudo que Paulo ensinava para eles iam na escritura para ver se era daquela forma mesmo. Nós temos que ser dessa forma. Nós temos que ver se o leite que está sendo entregue para nós é um leite não falsificado. Nós temos, queridos, nós temos que amadurecer na nossa fé. Nós não podemos depender completamente dos outros nos alimentarem sem nós conhecermos a palavra. Nós temos que ir na fonte, nós temos que ir na palavra. Nós podemos sim ouvir pregações, inclusive você pode ouvir aqui o que eu ensino, mas você tem que ir na escritura, ver se o que eu estou falando tem fundamento. E à medida que nós vamos lendo a palavra, à medida que nós vamos aprendendo a escritura, fica muito difícil de alguém nos enganar, fica muito difícil de alguém nos servir leite falsificado, né? Esse leite racional não pode ser falsificado. Por quê? Porque só o leite verdadeiro vai nos fazer crescer. Só o verdadeiro traz o crescimento. Só o leite verdadeiro, o leite racional verdadeiro traz crescimento espiritual. Só o leite racional verdadeiro aumenta a nossa fé. Só aquilo que está alinhado com a palavra. Então é urgente, meu irmão. Se você não tem desejo de se alimentar da palavra de Deus diariamente, se você não tem desejo de buscar esse leite, se você não sente desejo de ler a sua Bíblia todos os dias, tem algo errado, meu irmão. Se nós não temos esse desejo, tem algo errado em nós e nós temos que clamar a Deus e pedir para Ele ter misericórdia de nós e pedir para Ele despertar em nós esse desejo, essa fome de buscarmos a Deus cada dia mais e de lermos a palavra e de nos instruirmos na palavra e aprendermos mais do Senhor, porque senão nós não vamos crescer. Por isso que é importante nós participarmos de cultos domésticos, termos cultos nos lares, com pequenos grupos, reuniões para estudo bíblico. Isso é tão importante, por quê? Porque isso mantém a nossa fome por aprender. Aí nós discutimos com os irmãos e nós vamos para a Bíblia, ali nós aprendemos, nós lemos, nós nos instruímos, isso vai trazendo crescimento. É ali onde os irmãos podem se edificar, né? Ali onde há a verdadeira edificação, nós, um edificando o outro. Há o verdadeiro crescimento, que é o que a Bíblia nos ensina, porque ele termina dizendo, né? Eu vou ler de novo: desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, porque é dessa forma que nós vamos crescer. Existe uma expectativa de crescimento da parte do Senhor, né? De maneira gradativa, vades crescendo, vai crescendo, não vai ser um crescimento de uma vez. Há um crescimento, há um processo de crescimento, há um processo de alimentação diária. E se essas coisas não entrarem nas nossas vidas, queridos, nós não vamos ver crescimento. É por isso que nós vemos tantas pessoas que estão há tantos anos, que dizem que entregaram a sua vida a Cristo, entregaram a vida ao Evangelho, e nós vemos, são pessoas ainda que estão engatinhando, que não sabem os princípios, não sabem as doutrinas básicas da Bíblia, não sabem como agir, às vezes estão vivendo, dando um péssimo testemunho. Por quê, queridos? Porque precisa haver um crescimento espiritual. Nós não podemos ficar parados, né? Nós temos que entender que precisa haver um progresso que leva à vida plena, um progresso que vem dessa salvação que Jesus nos deu. Ele nos salva, mas Ele quer que a gente atinja a vida plena. Ele fala: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. É isso que Ele fala para nós. Jesus vai falar lá em Mateus, capítulo 18, versículo 3, ele fala assim, olha só: e disse: em verdade vos digo que se não vos converteres, converter é mudar de caminho, é mudar de vida, é mudar de atitude. Se não vos converteres e não vos fizerdes como meninos, como crianças, mudando a sua mente, entendendo que a gente é criança e precisa aprender tudo de novo, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso é forte o que Jesus diz. Ele fala que se não houver essa transformação em nós, se não houver essa mudança, se não houver essa conversão, se não houver esse desejo pelo alimento espiritual trazendo crescimento em nós, nós não vamos. Ele fala: de modo algum entrareis no reino dos céus. E é urgente, queridos. Nós vemos muitos irmãos, muitas irmãs em muitos lugares no mundo todo que não se alimentam, não têm sede pela palavra, né, pelo leite espiritual, não têm fome de se alimentar das coisas de Deus e têm deixado a vida passar e eles não crescem, eles não amadurecem. E isso, queridos, tem feito muito mal para o corpo de Cristo. Muitas pessoas ainda não vieram a Cristo, muitas pessoas ainda não creram, muitas pessoas ainda não se converteram, porque a igreja de Cristo ainda é um monte de pessoas ainda que não se alimentam, não sabem nem para elas, quanto mais ensinar alguém. Nós temos, essa palavra tem que entrar no nosso coração, tem que chamar a nossa atenção, que nós temos que a partir de hoje sentir um desejo, uma fome pela palavra de Deus como nunca antes
nós sentimos, né? Nós temos que entender que o objetivo não é somente aprendermos a palavra de Deus, não, na realidade é amadurecermos na fé, né? Esse aprendizado, essa palavra, esse leite racional que mexe com o nosso entendimento, ele tem que produzir em nós uma transformação, tem que produzir em nós uma conversão, tem que transformar a nossa vida, tem que trazer um testemunho poderoso para que pessoas, mesmo sem nós pregarmos palavra alguma, elas olhando para as nossas atitudes, elas queiram buscar a Deus. E é isso que precisa acontecer. Tem que ter um amadurecimento, né? Ele fala para que através dessa palavra, para que por ele, por esse leite, vá descrescendo, porque isso vai trazer o crescimento na nossa vida. E esse crescimento vai trazer o amadurecimento na fé. É isso que nós vemos aqui nesse versículo. E com isso, eu vejo 3 pontos que nós precisamos destacar disso que nós falamos. Em primeiro lugar, nós entendemos que tem que existir um desejo de crescer espiritualmente. Tem que existir. E se nós não temos esse desejo, nós temos que fazer alguma coisa. É urgente. Se você se diz cristão, se eu me digo cristão e não tem esse desejo em crescer espiritualmente, tem algo muito errado. Tem algo muito estranho. Tem uma força espiritual talvez agindo na vida daquela pessoa que ela não consiga enxergar que ela precisa desse crescimento espiritual. E aí vai para o segundo passo, né? O segundo, se eu desejo esse crescimento espiritual, eu tenho que buscar o leite, eu tenho que buscar o alimento, o leite racional e não falsificado. Eu tenho que buscar a palavra de Deus numa fonte que seja fidedigna. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que comprovar aquilo que estão me ensinando. Existe muita gente pregando, ensinando muita coisa. E muitas delas, muitas vezes não estão alinhadas com a palavra de Deus. São heresias, são doutrinas de homens, são coisas distorcidas. E uma pessoa com boa vontade, olhando para as escrituras, conferindo, ela vai chegar à conclusão de quem está falando a verdade e quem não está. Por isso nós precisamos conhecer a nossa Bíblia, porque quando alguém nos oferecer leite falsificado, nós vamos reconhecer, nós sabemos o gosto, se nós buscamos na palavra de Deus, se nós estudamos com fervor, com aplicação, nós vamos conhecer o sabor do leite verdadeiro, do leite racional não falsificado. E quando vier um leite estranho, um leite azedo, nós vamos saber que aquele leite não é que vem da origem da palavra de Deus. E aí nós vamos para o terceiro passo, que o terceiro passo é o crescimento espiritual na fé. Isso vai trazer fé para a nossa vida, isso vai trazer transformação no nosso caráter, problemas que antes nós não conseguíamos resolver, nós vamos conseguir vencer barreiras, nós vamos ter um bom testemunho, pessoas vão começar a ir a Cristo por causa da nossa vida sendo abençoada dessa forma, né? As nossas orações vão começar a ser atendidas, nós vamos orar da forma que a Bíblia nos ensina. Tudo isso é um pacote, queridos. Nós temos que desejar ter esse crescimento, né? Por isso que eu comecei essa mensagem perguntando qual tem sido a intensidade do nosso desejo pela palavra de Deus. Eu quero terminar dessa forma. Qual tem sido a intensidade do nosso desejo pela palavra de Deus? Se tem sido pouco, nós temos que fazer algo a respeito. Se tem sido um grande desejo, que Deus te abençoe, querido, porque com esse desejo, não basta também só ficar no desejo, eu tenho um desejo muito grande de estudar a palavra de Deus, de me alimentar desse leite racional não falsificado, mas ficar só também no âmbito do desejo e não fazer nada, nada vai acontecer. Nós temos que buscar, temos que ler nossas Bíblias todo dia, temos que buscar no Senhor, aprender mais do Senhor, nos aplicarmos. E aí, queridos, nós vamos ver Deus trazendo crescimento na nossa vida. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje, é isso que diz para nós a palavra de Deus, né? E aí eu queria agradecer, né, mais uma vez por você estar conosco aqui, assistindo a esse vídeo, né, sempre nos acompanhando aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, nos ajude a divulgar esse canal, recomende, deixa uma mensagem aí, tá bom? É muito bom estar com vocês e glórias a Deus, porque Deus nos envia a palavra dele, que nos abençoa sempre, nos alimenta. Para mim é um prazer poder compartilhar com vocês a palavra. O objetivo desse canal é difundirmos a palavra de Deus o máximo possível, de uma maneira simples, mas de uma maneira algumas vezes bem profunda, para que traga verdadeiras transformações na vida daqueles que nos acompanham, tá bom? Vou me despedindo por aqui, desejo a vocês aí a paz do Senhor Jesus a todos e nós nos vemos no próximo vídeo. Só para terminar, eu queria ler para vocês aqui, ó, aqui...
Não, era isso mesmo, né, que eu ia ler para vocês, Mateus capítulo 18. Eu quero terminar com esse que eu li agora há pouco, né? E Jesus disse, olha aqui, Jesus disse, só para nós terminarmos: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então nós temos que nos fazer como meninos, buscarmos o leite espiritual, o leite racional, não falsificado, para que através dele nós vamos crescendo na fé, tá bom? Que Deus abençoe a todos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, e até mais, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, tchau, tchau, até mais.